Bom, vamos começar orando, né? Amém? Pai, nós te damos graça, Deus, por mais essa noite de ministração, Pai. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que nesse momento, Deus, eu venha diminuir, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa falar aqui, Deus. Pai, eu reconheço a minha pequenez diante da Tua grandeza, Deus, eu reconheço que nada de bom, Deus, pode sair de mim, a não ser aquilo que o Teu Espírito Santo me ensina, me conduz, Pai, e fala através de mim, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e as minhas falhas, Pai, nesse momento, Deus, eu peço para que o Teu Espírito Santo venha conduzir essa ministração, Pai, e venha confrontar os nossos corações, Pai, nessa noite de ministração, Pai. Que nós possamos nos arrepender, Pai, e que nós possamos, em nome de Jesus, Deus, poder entender a linguagem do Teu Espírito falando aos nossos corações, Pai. Isso é o que eu te peço, Pai querido, na simplicidade do Teu Espírito, na simplicidade da Tua palavra, Paizinho, da maneira que o Senhor nos ensinou, Deus, quando pisou nessa terra, Pai, a ensinarmos, Deus, na simplicidade do Teu Espírito, assim como o Senhor sentava à mesa para ensinar, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, obrigado, Jesus. Amém e amém, Deus querido. Amém. Glória a Deus. Amém. Livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Eu quero fazer uma pausa aqui, né? A palavra de Deus nos fala que há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, como é difícil, né? A gente conseguir entender o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Como é difícil a gente conseguir entender tudo aquilo que acontece à nossa volta, né? E uma coisa assim que Deus tem me ensinado muito é que por mais que a gente não consiga entender o tempo de Deus na nossa vida, mas que nós devemos confiar. Porque nem sempre a gente vai conseguir entender aquilo que Deus está fazendo, porque a maneira que Deus trabalha muitas vezes é uma maneira que vai além do nosso entendimento humano, vai além da nossa condição humana, porque nós caminhamos aqui nessa terra como pessoas que vivem pela vista e não pela visão. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que caminhar pela visão. Caminhar pela visão é o quê? É uma visão além do que aquilo que nós conseguimos enxergar. É uma visão do céu, é uma visão daquilo que Deus nos ensina a conseguir enxergar com os nossos olhos espirituais. E em seguida a palavra de Deus vai dizer assim, lá no verso 2, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Então aqui basicamente o que a Bíblia nos fala? Né? Que existe um tempo que as coisas vão nascer, existe tempo que as coisas vão morrer, existe tempo que nós vamos plantar e existe tempo que nós vamos colher. E nessa parte aqui do versículo, quando eu sentei para poder escrever a palavra, uma coisa que o Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração foi sobre o discernimento do Espírito. Quando nós acabamos confundindo as estações que nós estamos vivendo, né? Se a gente colocar lá pelas 4 estações no ano, nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. E se nós formos ver diante das estações, nunca as estações vão ser 2 estações de frio seguido e 2 estações de calor seguido. Nunca você vai ver as estações acontecendo dessa forma. 6 meses de uma e 6 meses de outra. Sempre nós vamos passar por 3 meses de calor, 3 meses de frio, 3 meses de um meio frio e 3 meses de um meio calor. E isso me chamou a atenção quando o Espírito Santo trouxe para mim o discernimento a respeito disso, que isso é muito parecido com a nossa vida, né? Eu não sei aqui quantos conseguem perceber isso, que quando nós passamos por muitas tribulações, por muitas lutas, por muitas dificuldades seguidas, isso tem um tempo determinado por Deus. Tem um tempo para começar e tem um tempo para poder finalizar isso. O problema é quando nós não conseguimos perceber e discernir a estação que nós estamos vivendo na nossa vida. Aí é que está o problema. Porque muitas vezes o que acontece? Nós passamos por um tempo tão difícil na nossa vida, que o tempo difícil faz com que nós venhamos a perder a nossa fé, a perder a nossa esperança e não enxergar que uma nova estação vai nascer daqui a um tempo.
E isso é algo muito perigoso. Por quê? Porque quando nós não buscamos o discernimento no espírito, da estação que nós estamos vivendo, do tempo que nós estamos vivendo na nossa vida, nós acabamos perdendo oportunidades de desfrutar de coisas que Deus já nos presenteou e perdemos também oportunidades de aprender com a dificuldade que nós estamos passando. Então, muitas vezes, no meio das estações, por que muitas pessoas morrem no meio do caminho? Né? Espiritualmente falando, por que muitas pessoas perecem no deserto? Porque as pessoas não conseguem ter o discernimento que o deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar que você vai permanecer ali. A estação do inverno, a estação do frio, não é uma estação que você vai permanecer ali. É um tempo que Deus permite sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a conseguir a entender a nossa dependência nele, aquilo que nós precisamos. E que nós precisamos entender assim, que muitas vezes, né, eu recebo muitas mensagens assim de pessoas no meio de aconselhamento, que falam assim que muitas vezes não estão conseguindo suportar o processo dolorido na vida que elas estão passando. Porque o processo tem sido muito doído. O processo tem ferido muito as pessoas. O processo, as pessoas têm sangrado muito no meio do caminho. Só que muitas vezes o que as pessoas não conseguem se dar conta é que no meio do tempo do deserto, no meio desse processo, elas estão perguntando de forma errada para Deus. Eu não tenho que perguntar para Deus quando que o tempo difícil, quando que o tempo do deserto, quando que o tempo do processo vai terminar. Né? Porque eu estou sofrendo, porque está difícil aquilo que eu estou passando. Mas a pergunta certa para fazer para Deus é: Deus, o que eu tenho para aprender com o tempo difícil que eu estou passando? O que o Senhor tem para ensinar para mim através das dores que eu tenho passado? O que o Senhor tem para ensinar para mim com a dificuldade que eu tenho tido de conseguir alcançar o objetivo que eu tenho lá na frente? De conseguir alcançar o propósito que Deus tem sobre a minha vida? Então, muitas vezes, nós como seres humanos, nós temos esse entendimento limitado. E nós olhamos para as adversidades, nós olhamos para as lutas, nós olhamos para os vales, nós olhamos para o deserto, olhamos para as prensas da vida que nós passamos. E nós nos preocupamos só em quando que essa dor vai terminar. E muitas vezes nós não conseguimos entender que é no meio da dor que Deus nos encontra. É no meio da dificuldade que Deus ele vem e nos acha, né? E uma coisa que o Espírito Santo ministrava ali no decorrer do louvor, que foi algo assim muito, muito forte da parte de Deus, eu achei até curioso isso, que isso aqui não está escrito no esboço, não está dentro disso. Mas muitas vezes, muitas pessoas morrem no meio do processo, morrem no meio do deserto, não conseguem continuar, porque elas não encontraram uma paternidade dela em Deus, porque elas têm uma paternidade ferida. E também porque muitas vezes elas não sabem quem elas são em Deus. E eu achei muito curioso isso da parte do Espírito Santo, porque isso aconteceu exatamente comigo, uma experiência exatamente comigo que eu passei. Enquanto eu não tive a minha paternidade terrena, curada, eu não conseguia encontrar a minha paternidade em Deus e eu não conseguia descobrir quem eu era em Deus. E isso é algo muito curioso. Porque o meu entendimento dentro da vida espiritual é que primeiro nós precisávamos saber quem nós somos, para depois nós encontrarmos a nossa paternidade em Deus. Mas eu não tenho como saber quem eu sou se eu não resolver a minha paternidade terrena e descobrir a minha paternidade celestial. E por que isso o Espírito Santo trouxe muito claro no meu coração? Porque quando eu perdi o meu pai, eu levei 10 anos para conseguir enterrar o meu pai de verdade. Então, para mim foi muito difícil, porque eu vivi 10 anos de uma orfandade da qual eu não conseguia superar, da qual eu não conseguia vencer. E no decorrer desses 10 anos, tendo essa paternidade ferida, vivendo essa orfandade por conta da perda do meu pai, eu não conseguia descobrir quem era a Dani, eu não conseguia descobrir qual é o propósito do porquê eu tinha vindo para essa terra. Eu sabia o valor que eu tinha e eu cria no Deus que eu ouvia falar. Mas eu não conseguia saber quem verdadeiramente eu era. Então eu não conseguia ter, digamos assim, uma vida resolvida da minha identidade. E algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração depois de 10 anos, quando Deus disse assim para mim: filha, enterra o teu pai, enterra ele, enterra a orfandade que você carregou até aqui e vem descobrir a paternidade que eu tenho para a tua vida. E quando o Espírito Santo disse isso para mim, quando eu precisei fazer isso,
quando eu, de fato, consegui vencer a orfandade que eu carregava por uma paternidade terrena ferida, nesse momento eu consegui descobrir que a minha paternidade e a minha origem estavam em Deus. Eu consegui descobrir de onde eu era, eu consegui descobrir para quem eu deveria voltar, e eu consegui descobrir qual era o meu propósito. E eu consegui descobrir qual era a minha identidade. O que eu carregava do meu DNA. E eu descobri que o meu pai eterno é um pai que jamais abandona, é um pai que jamais morre, é um pai que jamais me decepciona. E é um pai que, quando eu descubro que eu tenho essa paternidade nele, eu jamais vou andar como órfão novamente. E a gente falando isso aqui entre nós, muitas vezes que já conhecemos a palavra, parece uma coisa assim tão boba, parece uma coisa tão simples. Só que muitas vezes, muitos de nós estamos dentro da caminhada com Deus durante tantos anos. E no final da conta, nós descobrimos que a gente nunca realmente veio descobrir a nossa paternidade nele. Porque quando nós temos essa paternidade em Deus resolvida, eu sei que independente das circunstâncias que eu passar, independente dos vales que eu passar, independente das pedradas que eu levar da vida, nada vai fazer com que eu questione quem eu sou nele. E isso foi uma segunda experiência que eu tive com Deus. Uns tempos atrás, eu estava passando por uns dias assim de um desânimo muito grande, uns questionamentos assim que eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava dentro do meu coração. E eu questionava o Espírito Santo, dizia assim, Deus, por que esse sentimento tem invadido o meu coração? E isso durou alguns dias e aquilo começou a gerar uma inquietude dentro de mim. Agora, aí que está a diferença, voltando dentro das estações. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue perceber o ambiente à nossa volta. Por mais que eu não tenha uma paternidade resolvida, por mais que eu não sei quem eu sou em Deus, mas eu consigo discernir o ambiente. Até mesmo, eu acredito que até pessoas que não têm uma vida com Deus, eu acredito nisso, que você consegue perceber o ambiente. Quando você levanta de manhã e parece que nada acontece, parece que você tenta fazer alguma coisa, aquilo não vai, parece que você vai para o trabalho, parece que o ambiente está estranho, parece que você não pertence a lugar nenhum, parece que você está sobre essa terra sem motivo nenhum. É como se isso estivesse dentro de nós como seres humanos. E eu me lembro que naquele dia, eu sentei na cama e eu falei para Deus assim, eu disse assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu consigo perceber o ambiente, eu consigo perceber essa estação de frio que eu estou vivendo. Mas eu sei que o Senhor me sonda, eu sei que o Senhor me conhece melhor do que a mim mesma. E acima de tudo, quando eu descobri a paternidade em Ti, que para ter um pai, eu não precisava só depender de um pai terreno, mas eu precisava, acima de tudo, entender o meu pai celestial, a minha paternidade em Ti. Naquele dia, eu descobri quem eu era em Ti. E naquele momento, eu me lembro que eu coloquei para Deus isso. E a palavra que Deus trouxe para mim está lá no livro de Salmos. Eu achei muito curioso isso, porque quando nós chegamos para Deus, por mais que muitas vezes a gente não tem muita coisa para falar para Deus, né? Existem tempos assim que a gente entende que Deus está nos chamando e nós pensamos assim, nossa, eu não tenho muita coisa assim para falar para Deus, mas Deus sempre tem algo para trazer para nós. E eu me lembro que naquele dia, eu sentada, num choro inexplicável, num incômodo muito grande, eu falei para Deus, eu disse assim, Deus, o Senhor sabe o que está aqui dentro, então revela para mim e fala para mim. E muitas vezes, nesses momentos de dores, nós vamos, muitas vezes, nos lugares errados. E isso é uma coisa que nós temos que aprender. Quando nós sentimos um ambiente de incômodo, um ambiente que as coisas parecem que não acontecem, parece que as coisas não estão fluindo, eu tenho que, no mínimo, saber qual é o lugar que eu tenho que ir. Eu tenho que saber no colo de quem que eu tenho que chorar. Eu tenho que saber para quem eu tenho que correr, né? Muitas vezes, quando nós passamos por momentos de dúvidas, de questionamento, de orfandade, de uma identidade não resolvida, muitas vezes nós acabamos nos colocando na condição de um afastamento de Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos fazer aquilo que Davi nos ensina. Nós deveríamos correr para a presença de Deus. E ter o nosso coração rasgado em sinceridade, dizer assim para mim, né, para Deus, Deus, eu sou pecador.
Eu tenho passado por crises dentro de mim, eu não sei o que tem acontecido comigo, mas de fato eu preciso do teu colo. Eu preciso chorar no colo certo, eu preciso receber o abraço do pai certo. De um pai que não me deixa, de um pai que não me abandona, de um pai que está comigo presente, né? Como a Bíblia fala, que Deus é o consolo, né? Bem presente na angústia. É saber que nesse colo eu tenho aconchego. É saber que esse colo não me questiona, não me julga, mas é um colo que me ama. É um colo onde eu me sinto protegido. É um colo que me cura. É um colo que me ensina quem eu sou nele. É um colo que me ensina que ele é o meu pai. E no Salmo 139, eu me lembro que quando eu falei para Deus assim, eu disse assim, Deus, por que esse sentimento dentro de mim? E o Espírito Santo trouxe assim para mim, lá no Salmo 139. Ó Senhor, tu examinas meu coração, conhece tudo ao meu respeito. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Mesmo de longe, tu conheces o meu pensamento. Tu me vê quando eu viajo e quando eu descanso, sabe tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabe que eu vou dizer. Vai adiante de mim e me segue. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se eu subo ao céu, lá o Senhor está. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá o Senhor está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Eu poderei pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que te tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu me formaste no interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia na minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos pelo meu respeito a Deus, é impossível numerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afastem-se de mim os assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que te opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. E esse Salmo 139 é um salmo muito forte porque aqui Deus nos mostra quanto Ele nos conhece. Desde quando Ele nos escolheu, desde quando Ele nos chamou e desde quando Ele desenhou um propósito sobre as nossas vidas. E eu me lembro que naquele dia, quando o Espírito Santo trouxe o Salmo 139 para mim, eu me lembro que naquele momento era como se Deus tirasse todos os pesos que estavam nas minhas costas, que estava dentro do meu coração, que estava na minha mente, né? Por quê? Porque muitas vezes, o que nós percebemos dentro da nossa caminhada? Todas as vezes que algo que o Espírito Santo entrega para nós, como propósito, como coisas a serem concluídas, nós vemos que em todo momento o inferno está de olho em tudo aquilo que nós estamos fazendo, né? Existe o tempo para todas as coisas, como a Bíblia nos fala em Eclesiastes 3. E existe o tempo aonde Deus vai começar a gerar coisas dentro de nós. Deus vai começar a gerar coisas no nosso interior. Só que assim como um bebezinho leva 9 meses para nascer, muitas vezes os propósitos que Deus tem para poder entregar nas nossas vidas também levam um tempo para nascer. E muitas vezes o que nós percebemos da parte do inferno? No momento que nós estamos gestando o propósito de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, muitas vezes o inimigo não vai impedir, não vai tentar impedir que o bebê do propósito nasça.
Isso foi algo que o Espírito Santo ministrou para mim durante o louvor. Que ele mudou toda a palavra que estava escrito aqui. Muitas vezes não é no momento que nós estamos gestando aquilo. Porque no momento que nós estamos gerando algo, aquilo está borbulhando dentro de nós. Porque nós estamos ansiosos aguardando o bebê nascer. Para poder ver o rostinho dele. E o propósito é assim. Muitas vezes quando nós estamos gestando as coisas que Deus entregou, para que nós venhamos a concluir, né? Nós estamos ali naquela expectativa. E nós estamos sempre sensíveis à voz do Senhor. E muitas vezes nós estamos convictos daquilo que nós estamos gerando dentro de nós. Só que muitas vezes, quando isso nasce, quando isso vem para fora, é o momento onde Satanás mais está de olho em nós. É no momento que nós estamos no cumprimento do propósito. Muitas vezes não é no processo que o inimigo tenta nos matar. Mas muitas vezes o inimigo tenta nos matar quando nós pisamos o pé no primeiro passo do propósito. E muitas vezes o que o inimigo começa a gerar dentro da nossa mente? Começa a colocar, muitas vezes, coisas do passado dentro da nossa mente. Para nos impedir de viver o propósito, de viver a nova estação em Deus, que Deus já entregou para que nós venhamos a viver. E muitas vezes o que o inimigo faz? O inimigo começa a lançar coisas sobre a nossa mente. Começa a lançar muitas vezes a tristeza, muitas vezes sentimentos que nós não conseguimos nos dar conta por que nós estamos nos sentindo assim. Quando daqui a pouco nós nos pegamos desorganizados, porque isso aconteceu comigo. Eu sempre consegui manter tudo organizadinho. Nos dias difíceis que eu passei, quando eu me vi, eu não conseguia sentar para conseguir me organizar. Por quê? Porque o pé, no cumprimento do propósito, eu estava com o pé ali. E o que o diabo estava tentando fazer? Estava tentando roubar o propósito do qual Deus já tinha colocado. De algo que Deus já tinha permitido com que viesse nascer. Só que o que acontece? Por mais que nós estejamos num momento talvez difícil, num dia mau, o que nós precisamos é aprender. É quando nós discernimos esse ambiente estranho, esse ambiente diferente, esse ambiente que parece que tem uma trava, o que nós precisamos aprender é a partir do momento que eu estou discernindo isso, não é eu deixar morrer aquilo que Deus já entregou para que eu faça. Porque se eu tivesse me entregue nos dias difíceis, se eu tivesse me entregue no processo dolorido, eu tivesse me esquecido da paternidade que eu já descobri em Deus e da identidade que eu sei que eu carrego, mesmo com o pé no cumprimento do propósito, eu teria recuado e eu teria desistido. Porque são coisas que entram na vida da gente, muitas vezes, sem a gente perceber. É silencioso quando isso entra na nossa vida. É silencioso. Mas é impossível que nós não venhamos a perceber um ambiente diferente. É como eu falei, até alguém que não caminha, muitas vezes até alguém que não conhece os caminhos do Senhor, né? Como a situação aqui. Até mesmo assim, eu acho muito difícil um ser humano que levanta pela manhã, começa a ver, parece que tudo tá dando errado, e a pessoa não consegue, sabe, perceber que tá esquisito, que alguma coisa não tá indo. A diferença do mundo e de quem caminha com o Senhor é que quem caminha com o Senhor tem o Espírito Santo. Quem está pelo mundo e percebe essa situação, muitas vezes as pessoas elas não têm para onde correr. Porque elas não conhecem a verdade. Elas não conhecem a palavra. Elas não conhecem o pai que elas têm. Muitas vezes elas não sabem nem quem elas são. Não sabem nem o propósito que elas carregam. Agora, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos uma vida com Deus, que conhecemos, que sabemos como essas coisas funcionam, nós sabemos que nós temos para quem correr. Nós sabemos o lugar de acesso em Deus que nós temos. Nós sabemos que nele nós temos refrigério. Por mais que nós, né, não venhamos a entender o processo que nós estamos passando, mas existe uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes eu recebo mensagem de pessoas também que eu aconselho que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. E isso eu recebo praticamente todo dia. Alguém fala, eu não consigo discernir.
Eu preciso de respostas, eu não consigo discernir. Só que muitas vezes o Espírito Santo já nos deu uma ordem. E talvez ele passa um tempo em silêncio. Isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. E uma palavra que eu ouvi há um tempo atrás, que eu não lembro quem que ministrou essa palavra, que eu achei algo muito interessante, é: se você ora, Deus traz para você uma direção, e depois de um tempo você ora por essa mesma coisa, e Deus está em silêncio, permaneça na primeira palavra que ele te deu. Permaneça caminhando nessa mesma palavra, porque possivelmente o tempo dessa palavra não terminou o cumprimento. Ela teve um início, só que ela ainda não teve o fim. Então você continua ainda caminhando sobre a mesma palavra. Você só vai mudar o rumo das coisas, só vai fazer diferente quando o Espírito Santo trouxer para você uma segunda ordem e determinar para você que o tempo daquela primeira palavra finalizou sobre a tua vida. Porque muitas vezes é no tempo que Deus está em silêncio que Ele está trabalhando sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Por quê? Porque nós não conseguimos confiar no tempo de Deus. Nós não conseguimos confiar naquilo que nós muitas vezes não estamos vendo. Mas para que nós venhamos a confiar, nós precisamos sempre de um sinal, de algo dos céus. Seguindo lá o texto de Eclesiastes 3. A palavra de Deus diz assim no verso 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. E isso aqui confirma exatamente, né, os dias desse testemunho que eu compartilhei aqui. A gente sabe que vai existir um tempo de choro, um tempo de riso, um tempo de tristeza e um tempo de celebração. Então, muitas vezes, quando esse tempo difícil vem sobre as nossas vidas, existem coisas que nós não precisamos nem dobrar o nosso joelho e perguntar para Deus: Deus, isso aqui que eu estou vivendo. Não, porque a Bíblia nos fala. A palavra de Deus nos fala: você vai passar por um tempo que você vai chorar. Você vai passar por um tempo que você vai rir. Você vai passar por um tempo que você vai celebrar. E você vai passar por um tempo que você vai se entristecer. É como as estações. A estação muda. Eu preciso trocar de roupa para eu não passar frio, para eu não passar calor. Para eu não tomar chuva, eu preciso abrir o meu guarda-chuva. Eu preciso perceber o ambiente. Eu preciso perceber a estação. Eu preciso perceber quando as coisas estão mudando. Eu posso não entender. Por exemplo, até hoje eu não consigo entender como que nevou no outono e não nevou no inverno no ano passado. A gente não consegue entender. Mas eu percebi o ambiente. Eu sei que naquele dia de neve, se eu saísse de casa sem um guarda-chuva, eu iria me molhar. Então, a partir do momento que eu consigo perceber o ambiente, eu começo a buscar em Deus as armas certas que eu preciso para poder combater aquilo que está vindo contra mim. É como no dia de neve, que aconteceu naquele dia. Eu não entendi por que nevou no outono. Mas se eu preciso sair de casa, qual é a arma que eu preciso levar para que eu não venha me molhar? Eu preciso levar um guarda-chuva. Eu preciso colocar um casaco naquele dia para poder sair. Porque se eu não tiver com as ferramentas certas na minha mão, se eu não tiver com o casaco, eu vou passar frio. Se eu não tiver com o guarda-chuva, eu vou me molhar. É a mesma coisa dentro do ambiente espiritual. Nem tudo eu vou conseguir entender. E nem tudo eu vou precisar entender. Mas em tudo eu vou precisar confiar. Em tudo eu vou precisar exercer minha fé. Em tudo eu vou precisar buscar em Deus qual é a arma certa que eu preciso usar dentro dessa estação que eu estou vivendo hoje. Dentro desse tempo que eu estou vivendo hoje sobre a minha vida. Verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz.
O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo, viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Então, aqui a Bíblia nos fala que Deus fez tudo apropriado para o tempo dele. Ou seja, tudo que acontece sobre a minha vida está no controle, na permissão e na direção do Senhor. E tudo é apropriado para o tempo que ele tem sobre a minha vida. O problema é o que eu faço com esse tempo. Muitas vezes nós relutamos contra aquilo que nós estamos vivendo, contra o tempo que nós estamos vivendo. Às vezes nós perdemos tanto tempo querendo entender o tempo de Deus sobre as nossas vidas, deixando de confiar, deixando de entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como a palavra de Deus nos fala, que muitas vezes a oportunidade que eu tenho de entender que tudo aquilo que Deus permite sobre a minha vida vem como um fortalecimento para a minha vida. Porque eu entendo assim, que os maiores guerreiros que Deus forma dentro do mundo espiritual são aqueles que Deus levanta do chão. São aqueles que mais são machucados, são aqueles que mais são feridos. Eu tenho a convicção disso. Que quanto mais ferido, que quanto mais machucado. Eu li algo muito interessante hoje no livro que eu estava lendo, que o livro dizia assim que Deus, ele ama resgatar pessoas falidas. E eu achei isso muito curioso, essa palavra. Deus ama resgatar pessoas falidas. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa falência em várias áreas da nossa vida e nós, como pessoas, a nossa condição, nós pensamos assim, não tem como ressuscitar isso sobre a minha vida. Não tem como fazer isso aqui ressurgir das cinzas, que nem a gente escuta muito, né? Não tem como eu conseguir restaurar isso aqui, porque isso aqui já se perdeu, isso aqui já está falido sobre a minha vida. Mas é justamente nessa condição, muitas vezes de improbabilidade, é onde o Espírito Santo vem e faz com que as coisas sejam restauradas. E faz com que coisas sejam restituídas. E em seguida a palavra de Deus diz assim: ele colocou um senso de eternidade no coração do homem, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a boa obra de Deus do começo ao fim. Concluir aqui, né? Quero fazer uma pausa aqui. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Então aqui a Bíblia já nos fala que ninguém é capaz de entender. Então por mais que nós venhamos a passar uma vida inteira tentando entender o tempo de Deus e aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas, nós vamos morrer tentando procurar. E nunca nós vamos conseguir encontrar. Porque a gente só vai conseguir encontrar o porquê que Deus permitiu tantas coisas quando nós alcançarmos aquilo que Deus tem de promessa sobre as nossas vidas. No tempo do cumprimento das promessas, nós vamos olhar para trás e tudo vai fazer sentido. Aí nós vamos conseguir entender o porquê que Deus permitiu isso, o porquê que Deus não deixou com que aquilo acontecesse, por que tal coisa que eu queria fazer Deus não deixou. Tantas coisas eu já quis ter feito e eu vi claramente Deus barrar. E muitas vezes pela minha vista, pela minha condição humana, eu perguntava para Deus, Deus, por que para muitas pessoas isso dá certo, por que comigo eu não consigo? E muitas vezes, quando passava um tempo, Deus vinha e colocava coisas melhores. Aí eu conseguia entender o não de Deus sobre a minha vida. Agora eu pergunto, imagina se todas as vezes que a gente passar por esses tempos assim, por esses dias assim, a gente for desistir daquilo que Deus já entregou na nossa mão. Nós vamos nos esquecer da paternidade que a gente já encontrou nele. Nos dias difíceis, a gente vai questionar quem nós somos, quando nós já descobrimos quem nós somos. Por mais que nós venhamos a passar por tempo difícil, por dias maus, por situações ruins, existem 3 coisas que a gente nunca pode esquecer. É quem é o nosso Pai, é quem nós somos em Deus. E é a nossa confiança no tempo que Ele tem sobre as nossas vidas. E para encerrar, concluir, portanto, que melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. E aqui a Bíblia nos fala, né? A melhor coisa é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível.
A Bíblia não fala que nós temos que deixar de desfrutar. A Bíblia não fala que nós temos que viver infelizes por um dia mau, né? Nada disso a palavra de Deus nos fala. Mas nos fala que nós temos que desfrutar da nossa vida, enquanto nós estamos plantados ainda sobre essa terra. Que nós precisamos sim entender os dias difíceis, mas mesmo nos dias maus, nós precisamos celebrar. E por mais que a gente não entenda o porquê tais coisas acontecem, mas nós precisamos sempre, algo que eu trago de esperança sobre a minha vida, é que por mais que eu passe por dias difíceis, por mais que às vezes bata aquele frio, bata aqueles momentos, sabe, que a dúvida até quer bater a porta, mas uma coisa que eu sempre trago para mim, tudo aquilo que o Espírito Santo traz para mim, sonhos, entendimentos, palavras, promessas, eu sempre procuro anotar todas essas coisas. Eu sempre anoto isso. É algo que o Espírito Santo fala para mim quando ele me levanta. Ele fala assim, filha, anota tudo isso, para que um dia você possa abrir isso que você anotou e você possa se lembrar de cada uma das coisas que eu prometi lá na frente eu cumprir sobre a tua vida. E por que eu acho importante anotar? Porque os dias maus, os dias difíceis, nós sempre vamos passar. Sempre. As 4 estações da nossa vida vão ser inevitáveis. Por mais que um dia nós venhamos a alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para nós, mas enquanto nós estivermos plantados nesse mundo, novas lutas vão vir, novas responsabilidades vão vir, os níveis maiores nós vamos passar, vai precisar de mais responsabilidade, vai precisar de mais força, porque maiores vão ser as guerras contra as nossas vidas e aquilo que está dentro de nós também. Então, sempre que nós estivermos, enquanto nós estivermos sobre essa terra, o Senhor sempre vai permitir com que essas coisas aconteçam, para que nunca nós venhamos a nos esquecer que a nossa dependência está nele. Então, nunca nós vamos conseguir passar vivendo uma vida inteira só de um tempo bom, por mais que nós tenhamos tudo sobre essa terra. Tudo à nossa vista daquilo que nós precisamos ou daquilo que nós almejamos. Mas o Espírito Santo sempre vai permitir que nós venhamos a passar por novas adversidades, para que nunca nós venhamos a tirar o nosso coração do foco que é a cruz, do foco que é o Senhor. Então, todas as vezes que eu passo pelos dias assim, e as dúvidas querem bater a porta, eu pego o caderno, onde eu faço as anotações de tudo aquilo que Deus me entregou. E todas as vezes que eu leio cada uma das promessas que Deus mandou com que eu escrevesse lá, cada uma das coisas que eu ainda vou viver, quando eu leio, isso me traz a esperança e me traz de novo para o lugar onde o inimigo tentou me tirar. Todas as vezes que eu leio cada uma das coisas, cada uma das palavras que Deus colocou ali, que Deus falou, muitas vezes são poucas coisas que Deus vai trazer, mas algo Deus vai trazer. E todas as vezes que nós lemos aquilo é motivo de renovar a nossa fé. Aquilo é motivo de nós nos lembrarmos que nós somos dele, que ele tem o colo dele para nos dar, que ele é o nosso Pai. E como a palavra de Deus fala, fiel é aquele que prometeu, para poder cumprir tudo aquilo que ali está escrito. Então, eu deixo essa reflexão para nós nessa noite, para que independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos passando, independente das nossas lutas internas, as guerras que nós passamos, tudo aquilo que nos coloca em questão, nos coloca em dúvida, nos coloca, sabe, tenta nos tirar do propósito, mas que independente disso, que nós possamos apenas confiar no tempo de Deus sobre as nossas vidas. E entender que, de fato, aquilo que nós lemos e aquilo que nós pregamos, que para tudo existe um propósito debaixo do céu, e para tudo existe um tempo, que de fato isso é. Para tudo existe um tempo. E que por mais que nós não entendamos a estação que nós estamos vivendo, mas que ao perceber o ambiente, nós possamos correr para o lugar certo, que é para a presença de Deus. Amém? Eu quero orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está entregue, Deus, dentro da simplicidade do Teu Espírito, Pai.
Obrigada, Deus, porque o Senhor está na direção, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque todas as vezes que nós escrevemos algumas coisas, Pai, mas aquilo que é da tua vontade, Deus, o Senhor vem e muda a palavra, Pai. E eu te agradeço por isso, Deus. Eu te agradeço, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus, sobre esse culto, Deus, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre todos aqueles, ó Pai, que cultuam conosco, Deus. Mesmo os que estão online, Pai, eu quero abençoar, Deus, a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo continue ministrando o nosso coração, Pai, nos confrontando, Deus, e nos convidando, Pai, a nos decidir, Pai, a nos posicionar verdadeiramente, Pai, a não olhar para trás, Pai, a não largar a mão do arado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas que nós possamos, Pai, seguir firmes, Deus, independente das adversidades, independente das barreiras que nos cercam, Deus, mas que nós possamos romper isso dentro do mundo espiritual, Pai, através da tua armadura, Pai, através das ferramentas que o Senhor já entregou nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada vida que vai ouvir essa ministração, Pai, por essa palavra que vai de encontro com cada coração, Pai. Se existem pessoas, Deus, que vão assistir essa ministração, que não te conhecem, Pai, que elas possam te conhecer, Pai, e te aceitarem, Deus, como único e suficiente Salvador da vida delas, Pai. E que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós que já temos uma vida contigo, Deus, perceber, Pai, em nome de Jesus, as estações que nós estamos vivendo, Pai, e que nós possamos, Deus, nos posicionar, Pai, e correr para o Teu colo, Deus, todas as vezes que nós nos sentirmos cansados, Pai, tristes, Deus, desanimados, Pai, sobrecarregados, Pai, porque no Teu colo, Deus, existe consolo, existe paz, Pai, em nome de Jesus, Pai. Isso é o que eu te peço, Deus querido, eu te entrego e desde já eu te agradeço, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai, por mais uma noite de ministração, onde o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, de agir e falar, Pai, a Tua maneira no nosso meio, Pai querido. Eu abençoo, Deus, cada vida do outro lado, Pai, cada vida aqui neste lugar, Pai. Que esse lugar seja, Deus, um ponto de oração, Pai. Um ponto, Deus, em nome de Jesus, aonde o Teu Espírito fala e todos nós nos calamos diante da Tua fala, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém e amém, Deus querido. Amém.